Durante a manhã do dia 7 de março de 2019, um motorista estava passando por Lake Mead, ao sul de Las Vegas. Ele estava dirigindo pela State Route 147, quando algo ao longe chamou sua atenção. Aquela era uma Mercedes-Benz C300 azul. Em encontrar um carro abandonado no meio do deserto, raramente leva notícias positivas. O veículo parecia novo demais para ser objeto de descarte, e ele brilhava em meio ao sol que o tocava. O motorista que viu essa imagem de longe hesitou, mas resolveu avisar a polícia. As primeiras viaturas chegaram algum tempo depois, ainda sem saber o que estavam para encontrar. Eles se aproximaram e examinaram o veículo. Uma das janelas estava quebrada, com pedaços de vidro ainda no interior do carro. A quantidade de areia acumulada também indicava que ele já estava lá há algum tempo. Os bancos estavam vazios, deixando um último lugar para ser verificado: o porta-malas. Os agentes nem precisaram abrir para saber o que encontrariam ali. O forte odor da morte escapava por entre as frestas do carro, convidando o departamento de homicídios para a cena. A porta foi aberta e a teoria se confirmou. Ali dentro, enrolado em cobertas e lençóis, eles encontraram o corpo de um homem. Ele aparentava entre 60 e 70 anos e já estava morto há muito tempo. Próximo ao corpo, a perícia encontrou toalhas de banho, luvas de látex, cartões, algumas chaves, roupas masculinas e outros itens. O legista identificou marcas defensivas nos braços do homem, sugerindo que ele tentou lutar pela própria vida. Graves ferimentos na cabeça apontaram para homicídio via arma de contusão. A perícia foi capaz de dizer que esse homem já chegou morto ao carro. Em algum momento antes ou após chegar ao deserto, seu corpo foi movido para o porta-malas. Aquela cena trazia mais perguntas do que respostas, e a investigação começou pelo óbvio: identificar a vítima. O ponto de partida foi a placa da Mercedes azul. A numeração foi lançada no sistema e retornou o proprietário como sendo alguém simplesmente conhecido como Quang. Para encurtar essa parte da investigação, o veículo era alugado. Quang era o nome utilizado para sustentar diferentes veículos de uma mesma empresa. A polícia seguiu o rastro e descobriu que o carro tinha sido alugado por uma mulher de nome Kelsey Turner. Ela estava com o veículo desde novembro do ano anterior, e obviamente ela não era a vítima, o que a colocou automaticamente no lado oposto, como suspeita. Entretanto, algo parecia errado. Os pagamentos para o aluguel daquele veículo não estavam sendo feitos em nome de Kelsey. Estavam sendo feitos em nome de um homem conhecido como Dr. Thomas Cake Butcher. Ele residia em Salinas, Califórnia, que ficava a muitos quilômetros de Las Vegas. Esse nome foi jogado no sistema da polícia e retornou um caso já em aberto. Thomas já constava como desaparecido. Quem fez a denúncia foi sua própria namorada, Judy Earp. Eles estavam juntos há 17 anos, e ela foi convidada a reconhecer o corpo. Totalmente devastada, ela confirmou as suspeitas. O homem encontrado no porta-malas era Thomas Butcher, de 71 anos de idade. Segundo Judy, Thomas visitava Las Vegas com frequência. Ele estava sempre na cidade para conferências, mas desta vez não retornou. Ele chegou em Las Vegas no dia 1º de março e deveria voltar no dia 4. Judy foi até o aeroporto para recebê-lo, porém, Thomas sequer tinha embarcado no avião. Ela tentou contato via mensagens e ligações, que nunca foram respondidas. Preocupada, Judy acionou a polícia e deu o namorado como desaparecido. 3 dias depois, ele foi encontrado morto no porta-malas de um carro. Thomas foi descrito como um homem muito generoso e apaixonado pela profissão. Ele já estava com 71 anos, mas ainda não cogitava abandonar seus pacientes. Thomas estava em um relacionamento com Judy há 17 anos. Ela já tinha 4 filhos quando eles começaram a namorar, e Thomas ajudou a criá-los. Ele atuou como psiquiatra por mais de 40 anos. Em 2002, ele se mudou para Salinas, na Califórnia, onde passou a morar com Judy. Thomas estava divorciado há 1 ano quando conheceu essa mulher, e seu antigo casamento será relevante no futuro. A maioria dos pacientes de Thomas eram crianças e adolescentes. De acordo com relatos, ele era realmente adorado pelas crianças e familiares. Ele trazia um ar descontraído às suas sessões, envolvendo truques simples de mágica. Substituindo lágrimas por sorrisos enquanto encontrava e tratava a raiz do problema, ele foi capaz de ajudar famílias inteiras enquanto navegavam por tempos difíceis. Com a idade, chegou também a cobrança para que Thomas diminuísse a velocidade. Ele se recusou a interromper os tratamentos, mas concordou em trabalhar apenas 4 dias na semana. Dessa forma, ele ainda era capaz de monitorar seus pacientes mais críticos. Todo respeito e admiração conquistados ao longo de uma vida começaram a dar frutos, e agora Thomas tinha tempo livre e dinheiro para aproveitar melhor a vida. Ele passou a viajar não apenas com Judy, mas também sozinho para diferentes lugares dos Estados Unidos.
entre eles Las Vegas. No dia 1º de março de 2019, Thomas viajou sozinho para Sin City. Porém, diferente das outras vezes, ele não estava lá para uma conferência de médicos. Ele estava lá para encontrar uma mulher em específico. E apenas para contexto, Judy já sabia da existência dessa mulher. Thomas deveria retornar no dia 4, mas o último contato feito com Judy aconteceu no dia 3. Entretanto, a forma como essas últimas mensagens foram escritas soavam estranho, como se não fosse ele quem as tivesse elaborado, incluindo a quantidade de gírias e palavras encurtadas. Eram textos um tanto agressivos e quase desrespeitosos, o suficiente para Judy acreditar que outra pessoa estava se passando por Thomas. Ela então entrou em contato com a polícia de Las Vegas e pediu para que verificassem se estava tudo bem, não apenas com Thomas, mas também com a mulher com quem ele encontraria na cidade, uma mulher de nome Kelsey Turner, a mesma cuja Mercedes azul alugada foi encontrada no deserto, com o corpo de Thomas no porta-malas. A investigação parecia olhar para um caso bastante simples, com todas as peças já sobre a mesa. Restava apenas juntá-las. O próximo passo lógico era estabelecer conexão entre Thomas e Kelsey, e como Judy já sabia sobre a existência dessa mulher, a polícia conseguiu atalhos para entender quem ela era. Kelsey Turner tinha 25 anos nessa época. Ela era mãe solteira e morava em Las Vegas. Nascida em 5 de maio de 1993, seus pais eram Samantha e Christopher. Ela foi de Norfolk, Virgínia, para o Arkansas, onde passou boa parte de sua vida. Ela frequentou a Universidade Estadual do Arkansas, onde foi descrita como alguém muito expansiva, extrovertida e impulsiva. Com um ego incrivelmente inflado, ela acreditava ser alguém muito especial. Apoiada em sua beleza e narcisismo, Kelsey criou uma forte presença online publicando fotos e vídeos de sua própria imagem. Ela conquistou um grande número de seguidores rapidamente e percebeu que o celular lhe traria não apenas mais dinheiro, como também mais atenção. Ela se mudou para Salinas, na Califórnia, com o objetivo de virar modelo, o que para alguém como ela encheria ambos os bolsos e o ego. Lentamente ela foi empurrada para a indústria de entretenimento adulto e apelidou a si mesma de Bad Barbie, que seria algo como Barbie má. Ela ainda não tinha se entregado completamente à produção de conteúdo adulto, mas estava claramente flertando com a ideia. Sua imagem atraiu atenção, que por sua vez atraiu patrocinadores. Ela transformou a imagem em negócio e se mudou para a maior vitrine do mundo quando se trata de conteúdo adulto: Las Vegas. O auge de sua carreira aconteceu em 2017, quando ela apareceu na Playboy Itália. Isso trouxe uma atenção ainda maior para seu perfil no Instagram, que passou dos 100 mil seguidores. Entretanto, a rede social é uma ilusão, assim como era a vida de Kelsey. Fora do celular, sua vida particular estava longe de ser perfeita, e os seus problemas começaram no álcool e drogas. Kelsey teve uma série de parceiros ao longo da vida, porém, a beleza é capaz de sustentar a atração apenas até certo ponto. Um desses muitos namorados foi um rapaz de nome Greg. Eles começaram um relacionamento assim que Kelsey chegou a Las Vegas. Eles tiveram um filho que infelizmente não viu os pais juntos por muito tempo. Em janeiro de 2019, Greg foi preso acusado por violência doméstica. Na ocasião, Kelsey alegou que foi estrangulada pelo namorado. Esse foi o ponto final da relação e eles se separaram. Kelsey então alugou outra casa em Las Vegas, onde morou com sua mãe. Essa mulher foi quem ajudou Kelsey a criar o filho. Com o passar do tempo, Kelsey percebeu que passava mais tempo fora do que dentro de casa. Ela já estava em outro relacionamento com um homem de nome John Logan Kennison. Eles então dividiram outra residência com mais uma amiga que alugou um dos quartos. Essa mulher era Diana Nicole Pena. Aquela espécie de república era compartilhada pelos três, e não fica claro se Kelsey levou o filho para morar com ela ou se deixou com a mãe. De qualquer forma, John e Diana serão personagens importantes nessa história. Kelsey começou a perceber que, diferente do que acreditava, ela não tinha nada de especial. Existiam milhares de outras mulheres que seguiam a mesma fórmula, e ela descobriu que se destacar entre as garotas de sua escola era muito diferente de se destacar entre as garotas do mundo. Apesar de sua aparição na Playboy, Kelsey estava longe de ser um fenômeno. Ela não ganhou a atenção que esperava e viu sua carreira como modelo definhar através da tela do celular. Sem patrocínios, agora o Instagram enchia apenas o seu ego. A vida luxuosa foi deixada de lado e Kelsey se viu com dificuldades em pagar as contas. É aqui que Thomas entra na história. E essa parte pode ficar um tanto confusa, além de suspeita. Thomas e Kelsey se conheceram pela internet e começaram a conversar. Aparentemente, ele se tornou o que ficou conhecido como Sugar Daddy, um homem mais velho que oferece suporte financeiro em troca da atenção de uma mulher mais nova. Na grande maioria desses casos,
A troca que está sendo feita é bastante clara para todos os envolvidos, e a interação não fica apenas na conversa. Para o caso de Thomas, entretanto, existiam dúvidas no início da investigação. As mensagens e textos trocados entre ele e Kelsey não eram de teor adulto. Pelos textos, ele parecia mais um terapeuta do que um amante. Kelsey desabafou para esse homem sobre suas dificuldades financeiras e os problemas de criar um filho sozinha. Thomas ficou com pena e resolveu ajudar. É bastante possível que ele estivesse atrás de relações íntimas, e talvez as tenha conseguido. Mas, diferente do padrão para relacionamentos como esse, ele parecia realmente interessado em ajudar a mulher. E sua namorada Judy já sabia sobre essa relação, o que torna tudo ainda mais estranho. Por mais que Thomas fosse alguém generoso e gostasse de ajudar os outros, é difícil acreditar que suas intenções fossem apenas essas. Existem muitas outras formas de ajudar pessoas realmente necessitadas, que não caçando no Instagram. E talvez a imagem de respeito construída ao longo da vida seja responsável por trazer esse ar de dúvida para ele. O sentimento popular era que de fato ele estava sendo infiel. Era Thomas quem pagava o aluguel de Kelsey, não apenas da casa que dividia com o namorado atual, mas também a casa na qual sua mãe morava. O relatório do banco apresentou esses pagamentos sendo realizados direto da conta de Thomas durante um ano. Apenas para esses aluguéis somados foram quase $40 mil. E isso não foi tudo. Segundo Judy, Thomas gastou mais de $300 mil com Kelsey. Era ele quem pagava pelo aluguel, roupa, joias, viagens e comida. Foi então que a polícia descobriu algo interessante. E é aqui que a máscara de Thomas termina. Isso porque Kelsey não foi a primeira. Ao longo da vida, ele procurou mulheres mais novas na internet para repetir o mesmo processo. Encher essas jovens de presentes e dinheiro em troca de atenção. Esse foi o motivo de seu divórcio em 2001, antes de conhecer Judy. E se haviam dúvidas sobre suas intenções com Kelsey, elas já não existem mais. E sobre Judy, ela escolheu acreditar que seu namorado estava apenas interessado em ajudar uma jovem em um momento difícil. Ou ao menos, foi isso que disse a polícia. Diferente das garotas anteriores, Kelsey estava sempre reclamando. Contas atrasadas, ameaças de despejo e até remédios raros para o filho sugaram todo o dinheiro possível de Thomas. Com o tempo, esse homem ficou dependente emocionalmente de Kelsey, enquanto ela ficou dependente financeiramente de Thomas. As contas de Kelsey só faziam aumentar, e o dinheiro de Thomas estava sendo reduzido a pó. Isso chamou a atenção de Judy, que resolveu intervir. Ela apresentou o extrato da conta e pediu para que o namorado interrompesse aquele relacionamento. Inicialmente ele recusou, alegando que Kelsey estava sendo agredida pelo namorado e que precisava de ajuda. Judy conseguiu convencer Thomas com o tempo e ele concordou que era hora de encerrar aquele relacionamento. Porém, antes de cortar contato com Kelsey, ele queria se certificar pessoalmente de que ela não estava em um momento tão desesperador, como dizia pela internet. Foi então que Thomas pegou o avião e seguiu até Las Vegas. Ele não encontrou Kelsey chorando em um canto, repleta de hematomas e com a geladeira vazia. Ele encontrou uma mulher com roupas novas, 2 casas e gastando seu tempo entre drogas e álcool. Por algum motivo, Thomas ficou surpreso. Curioso, ele ligou para Judy e revelou o que tinha visto. Ele passou alguns minutos falando sobre como Kelsey era mentirosa e como tinha roubado seu dinheiro. Ele partiu para avisar Kelsey de que o relacionamento estava encerrado e nunca mais estabeleceu contato com Judy. Alguns dias depois, seu corpo foi encontrado no deserto, dentro do carro que tinha sido pago por ele mesmo. No dia 5 de março, a polícia chegou à casa de Kelsey. Ainda sem permissão legal para entrar, os agentes bateram na porta, porém não foram atendidos. Eles espiaram pela janela e a casa parecia vazia e limpa. Uma das janelas estava aberta e a porta estava destrancada, mas sem uma ordem, os agentes não podiam entrar. Segundo o proprietário do imóvel, Thomas já tinha realizado o pagamento adiantado do aluguel de dezembro de 2018 até junho de 2019, o que significa que eles ainda tinham 3 meses de aluguel pago. Encontrar a casa vazia nessas condições foi bastante suspeito. Com a etapa burocrática vencida, a polícia retornou e entrou na casa. O local estava de fato vazio, porém existiam marcas que apontavam para a luta ou ação violenta. Uma das portas estava partida ao meio, e pequenas manchas de sangue foram localizadas em uma das paredes e no chão. Material de limpeza ainda estava presente na residência, apontando para uma tentativa frustrada de destruir evidência. No banheiro, a perícia recolheu toalhas idênticas encontradas no veículo ao lado do corpo de Thomas. Entre os poucos itens deixados para trás estava um pequeno caderno com anotações feitas pelo próprio Thomas. Eram textos que descreviam a dinâmica da relação entre ele e Kelsey. Em uma das páginas, ele chega a escrever sobre como estaria sendo chantageado pela mulher. Segundo esse texto,
Kelsey o ameaçava dizendo que caso ele não desse o dinheiro solicitado, ela entraria em contato com seus amigos e familiares para dizer que Thomas consumia conteúdo íntimo ligado a menores, o que para alguém que trabalhava com crianças seria terrível. Aparentemente, essas ameaças aconteciam sempre que ele atrasava 1 ou 2 dias o pagamento. A polícia investigou essas acusações e chegou à conclusão de que eram falsas. A investigação já tinha o corpo, a motivação e o suspeito. Neste caso, os suspeitos. Vizinhos confirmaram para a polícia que viram Kelsey, John e Diana deixando a propriedade no dia 6, um dia antes do corpo ser encontrado. E se eles de fato não soubessem sobre o homicídio, não havia por que deixar a casa, principalmente com os próximos 3 meses já pagos. A polícia foi até a segunda casa de Kelsey, onde sua mãe morava, porém esse imóvel também estava vazio. A melhor forma para localizar Kelsey era via geolocalização. A polícia teve acesso aos dados no dia 12 de março. Segundo o relatório, o aparelho celular de Thomas perdeu conexão com a rede no dia 3, e os aparelhos de Kelsey, John e Diana deixaram a propriedade juntos no dia 6, o que sugere que Thomas tenha falecido em algum momento entre esses dias. A polícia saiu à caça, mas infelizmente não conseguiu localizar nenhum dos 3. Foi apenas dias depois que a investigação progrediu. Quem passou pela porta da delegacia foi Diana. Ela confessou ter participado do homicídio de Thomas e disse que estava disposta a cooperar com a polícia, caso isso lhe rendesse uma redução de pena. Cansada de fugir, ela confessou. Diana conheceu Thomas no dia 3 de março. Ela trabalhava como bartender e pediu uma carona de volta para casa para sua amiga Kelsey. Quando a Mercedes azul estacionou, ela percebeu que a amiga não estava sozinha. Quem estava com ela no carro era Thomas. Era ele quem estava ao volante. Thomas não conhecia a cidade e entregou o celular para Kelsey, pedindo para que ela abrisse o Google Maps. Entretanto, ao invés de abrir o mapa, a mulher usou a oportunidade para ler as mensagens privadas de Thomas. Foi quando ela descobriu que ele estava conversando com sua mãe. O motivo pelo qual Thomas estava conversando com a mãe de Kelsey era porque ele estava preocupado com a mulher. Kelsey fazia uso descontrolado de álcool e drogas, e isso chamou a atenção de Thomas. Encontrar aquelas mensagens fez o interior do veículo explodir em gritos e ofensas. Diana assistiu do banco traseiro enquanto a situação saía completamente de controle. A interação se tornou física e a Mercedes chegou ao destino enquanto Thomas era agredido no braço e estômago. Os 3 desceram do carro e John se juntou a eles. No passado, Kelsey tinha dito para Thomas que John era agressivo com ela. E apenas para que fique claro, essas agressões nunca existiram. De qualquer forma, isso diminuiu muito o nível de tolerância que Thomas tinha diante de John, e quando ele ficou ao lado da namorada, as coisas pioraram. John também parasitava o dinheiro que Kelsey ganhava, e ficou igualmente irritado ao saber que a fonte tinha secado. A discussão então foi levada para dentro da residência. Em determinado momento, Thomas ficou receoso pelo tamanho do ódio que Kelsey expressava. Ele resolveu se afastar e foi para um dos quartos, porém, ela ainda não tinha terminado. A mulher se virou para John e disse: "Apague ele." Igualmente furioso, John pegou um taco de beisebol e invadiu o quarto. Thomas foi brutalmente golpeado na cabeça e caiu desacordado. Diana teve de interferir e puxar John para interromper o ataque. Essa moça então implorou para que levassem o homem ao hospital. Algum tempo depois, o casal concordou. Eles prometeram que o levariam ao médico. Porém, Thomas acordou no caminho até o carro, ainda dentro da casa. Ele se virou para Diana e disse: "Você sabe que eles vão me matar, não sabe?" John e Kelsey então ordenaram que Diana voltasse e limpasse o quarto. Antes de chegar à porta, essa mulher alegou ter ouvido Kelsey dizendo: "Termine o trabalho." Um forte som ecoou pelo interior da casa, trazendo Diana de volta. Ela retornou para encontrar John coberto de sangue, com uma arma na mão. Nenhum disparo foi efetuado, mas John usou a arma para agredir a cabeça de Thomas repetidas vezes. Em uma delas, ele faleceu. Em estado de choque, Diana continuou limpando a cena do crime enquanto tentava processar o que tinha acontecido. John e Kelsey enrolaram o corpo de Thomas nos cobertores e o transportaram até o porta-malas da Mercedes. John levou o carro para ser abandonado no deserto, enquanto Kelsey e Diana ficaram limpando a cena do crime. Quando o homem retornou, todos os 3 arrumaram as malas e fugiram. Entre eles, Diana parecia ser a mais arrependida. Ainda que não tenha participado ativamente do homicídio, ela ajudou a limpar a cena do crime e fugiu. Quando se viu tragada para a vida do crime, resolveu se entregar. Kelsey e John conseguiram se manter fora do alcance da polícia por uma semana. No dia 21 de março de 2019, Kelsey Turner foi localizada e presa. Ela foi encontrada em outro estado e transportada de volta para Las Vegas, em Nevada. John foi localizado em seguida e preso. Após aconselhamento legal, todos os 3 negaram qualquer envolvimento com o homicídio.
incluindo Diana, que entregou a história. Infelizmente, o julgamento de Kelsey foi adiado mais de uma vez. A primeira por conta da pandemia e a segunda por conta do nascimento de seu segundo filho. Ela estava grávida quando foi presa e deu à luz dentro da prisão. Isso fez com que seu julgamento fosse adiado. Diana Nicole Pena declarou-se culpada por cúmplice de assassinato, mas negou qualquer envolvimento direto com a morte de Thomas. Ela foi sentenciada a 3 anos de liberdade condicional. John Logan Kennison declarou-se culpado por assassinato em segundo grau e conspiração para cometer assassinato. Ele foi sentenciado a 45 anos de prisão com um mínimo de 18 anos em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. Kelsey Turner declarou-se inocente, já sabendo que as evidências que o Estado tinha eram suficientes para colocá-la atrás das grades. No dia 10 de janeiro de 2023, ela foi considerada culpada por assassinato em segundo grau e sentenciada a 25 anos de prisão com um mínimo de 10 anos em regime fechado antes de ficar elegível para liberdade condicional. Apesar de ter sido ela quem orquestrou o homicídio, não foram as suas mãos que tiraram a vida de Thomas. Kelsey manipulou todos ao seu redor para conseguir o que queria sem que precisasse sujar as mãos. Como consequência, Thomas perdeu o dinheiro e a vida. John perdeu a liberdade e recebeu o dobro da sentença. Diana perdeu a casa, o emprego e terminou com um histórico manchado. O filho mais velho de Kelsey, que já não tinha o pai, agora ficou sem a mãe. E o segundo filho nasceu na prisão. Tudo para que uma mulher narcisista atingisse seus objetivos. A Bad Barbie, como apelidou a si mesma, não ficou conhecida por sua beleza. Ironicamente, ela ficou conhecida por seu caráter. Logo, o que ela mais tentou esconder. Da prisão, ela continua fazendo publicações em seu Instagram. E a julgar por algumas delas, não existe nenhum tipo de arrependimento. Mesmo com suas aventuras reveladas, os amigos, familiares e pacientes de Thomas ainda se lembram de um homem generoso e sempre disposto a ajudar os outros. Em suas mágicas, ele fazia a nota de $1 se transformar em uma nota de 100 e permitia que seu paciente ficasse com ela. Muitas pessoas ainda sentem sua falta como Judy, e continua afirmando que o ex-namorado não mantinha relações íntimas com Kelsey, mas que apenas estava tentando ajudar uma mulher que criava o filho sozinha. Hoje, aos 31 anos de idade, Kelsey Turner encontra-se encarcerada no Centro Correcional Feminino Florence McClure, em Las Vegas, enquanto cumpre sua pena. Ela ficará elegível para a liberdade condicional em 2033.